Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem ainda, é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação ao Marcelo do Hoje no Mundo Militar, também conhecido como Marcelo Caros Amigos, em que ele está falando a respeito de caças da OTAN que estão derrubando drones russos na Polônia. Inclusive, isso é um problemaço, porque a Polônia é um membro da OTAN e a Rússia e a OTAN têm esse pé de guerra constante, então vamos ver o que ele está falando a respeito disso aí. Mas antes de começar, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem contribuir com o meu trabalho diretamente, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui, nesse cantinho. Desculpa. Nesse cantinho agora. Então, sem mais delongas, vamos começar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a invasão do espaço aéreo polonês por drones russos e da resposta da aliança ao que é visto como mais um teste provocativo de Putin à determinação ocidental diante do seu expansionismo no leste europeu. Você sabia que a inteligência artificial consegue fazer página online você mesmo? Tendência digital. De setembro, a Polônia anunciou a interceptação de vários drones russos que entraram no seu espaço aéreo, com o governo de Varsóvia qualificando o evento como um ato de agressão por parte de Moscou. A invasão do espaço aéreo polonês ocorreu no contexto de um ataque muito mais amplo, que viu mais de 420 drones russos lançados contra alvos na Ucrânia. A Ucrânia, por sua vez, informou que conseguiu interceptar cerca de 380 drones durante a noite, com o presidente Zelensky. Aí a questão que fica é, será que esse ataque russo foi direcionado à Ucrânia exclusivamente ou será que também foi direcionado à Polônia? Aí que tá. Essa que é a questão importante de se ressaltar. Porque se foi um ataque residual à Ucrânia, que acabou respingando, é uma coisa. Agora, se foi um ataque direcionado à Polônia, é outra bem diferente. Zelensky informando que mais de 2 dezenas cruzaram a fronteira e entraram na Polônia. A resposta não demorou, com as forças aéreas da OTAN, incluindo caças F-16 poloneses e F-35 holandeses, decolando para interceptar as ameaças, com a aliança confirmando que caças F-35 derrubaram alguns drones, marcando a primeira vez em que caças da aliança derrubaram drones da Rússia. E pior que isso é uma coisa grave, porque é a primeira vez que a gente está vendo insumos militares russos sendo interceptados por caças da OTAN. Aí é uma coisa bem complicada, porque uma coisa são os caças que são operados pelos ucranianos, outra coisa são os caças da OTAN. Para o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, a situação é um claro sinal de uma provocação em larga escala, e ele não hesitou em afirmar que a Polônia precisa se preparar para diferentes cenários, incluindo uma possível escalada do conflito. Como destacou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, há fortes indícios de que a direção do ataque não foi acidental, com Zelensky dizendo que ao longo da guerra, um ou outro drone russo se desviou e entrou. Assim, para aqueles que podem estar pensando, sim, eu acelerei um pouco o vídeo porque, né, ficar mais dinâmico, porque o Marcelo, ele às vezes se demora um pouco demais. Em espaço aéreo da aliança, mas foram casos muito pontuais, isolados e espalhados ao longo de anos de guerra, nada comparável aos mais de 20 que entraram na Polônia esta noite. A escalada do conflito com drones russos direcionados contra países da OTAN pode indicar uma mudança no comportamento militar russo, representando uma ameaça direta não apenas à Ucrânia, mas à segurança de toda a região. Apesar da Rússia ter se mantido em silêncio inicial, a Bielorrússia, aliada de Moscou, sugeriu que os drones teriam perdido o curso devido a operações de guerra eletrônica, algo que efetivamente já aconteceu de forma muito pontual no passado, mas nunca em uma escala assim tão grande. Na Polônia, a situação levou ao fechamento temporário do espaço aéreo em algumas regiões, incluindo o principal aeroporto do país, em Varsóvia, causando interrupções e atrasos não apenas na Polônia, mas também em outros países europeus. Em resposta a essa invasão russa de drones, a Polônia invocou o artigo 4 do Tratado da OTAN, um mecanismo de emergência que permite a um país membro consultar o Conselho da Aliança sobre questões de segurança em busca de uma ação coletiva. É por isso que eu tô falando, isso é uma coisa grave.
Se esse ataque foi direcionado à Polônia, não foi um ataque residual da Ucrânia que resvalou na Polônia, se foi um ataque direcionado à Polônia, é uma coisa grave, é uma coisa que vai fazer com que a tensão nessa região se escale muito. Então, é preciso ver isso aí, é preciso ficar de olho. O artigo 4 foi invocado pela última vez em fevereiro de 2022, no dia em que a Rússia iniciou a sua invasão em larga escala da Ucrânia. A incursão de drones russos no espaço aéreo polonês levanta uma questão fundamental. O que exatamente Vladimir Putin busca alcançar com esse tipo de ação? Seria uma tentativa de testar os limites da determinação do Ocidente diante do seu expansionismo no leste europeu? O Kremlin parece estar jogando com as fronteiras do que pode ser tolerado e, mais importante, com a resposta da comunidade internacional a essas provocações. Quando observamos as ações russas nos últimos anos, desde a anexação da Crimeia em 2014 até a atual guerra na Ucrânia, percebemos uma clara estratégia de testar as águas, forçando os países ocidentais a reagirem a cada movimento militar. No caso específico dos drones, Putin pode estar tentando avaliar a força da OTAN e, mais especificamente, a resposta de países como a Polônia. Um incidente como esse não é apenas... Que é uma coisa bem estúpida se você for para pensar, porque a Polônia é um dos países mais beligerantes da OTAN. Eles agora anunciaram que iam investir coisa de 5% do PIB em defesa, e então proporcionalmente seria um dos gastos mais altos na OTAN inteira. Então é uma coisa bem estúpida de se provocar a Polônia. Se for isso mesmo, porque eu não tenho certeza se é isso que o Putin tentou fazer. Sobre a Polônia ou sobre um ataque a alvos ucranianos, mas também sobre a forma como o Ocidente reagirá. Se a resposta for forte e coordenada, isso poderá sinalizar à Rússia que uma escalada para além da Ucrânia terá consequências diretas e graves. Por outro lado, se a resposta da OTAN for fraca ou inexistente, isso poderá ser interpretado por Putin como um sinal de que o Ocidente não está disposto a se envolver em um confronto direto, um cenário que poderá encorajar a Rússia a intensificar as suas ações militares na Ucrânia e até a considerar novas incursões em territórios da Europa Oriental. Mas, de novo, eu não tenho certeza se isso foi mesmo a intenção do Putin e se ele tem mesmo a intenção de avançar pela Europa Oriental, sim. Isso aí também é muito especulativo. Isso aí é só especulação do Marcelo. Eu não acho que seja assim. Eu realmente não penso que seja assim, até porque o Putin sabe muito bem que se ele se meter com os outros países, como a Polônia, da Polônia para frente, ele vai se arriscar a um conflito nuclear, então eu duvido que ele faça isso. Então eu acho isso aí do Marcelo muito especulativo, muito até hiperbólico. A ausência de uma resposta firme poderia reforçar a percepção de que a Aliança Atlântica está dividida ou relutante em confrontar o Kremlin de maneira decisiva. E para Putin, isso representaria uma oportunidade estratégica para avançar com as suas ambições expansionistas, desafiando as fronteiras estabelecidas após o fim da Guerra Fria. Além disso, a falha em responder de forma eficaz poderia alimentar a narrativa russa de que o Ocidente é fraco e vulnerável, fortalecendo assim a posição de Putin dentro da sua própria esfera de influência e nos círculos militares e políticos da Rússia. Portanto, a forma como a OTAN reagirá a essas ações russas não será apenas um reflexo da sua determinação em proteger a Polônia, mas também uma mensagem enviada a Putin sobre os limites do que ele pode fazer sem enfrentar uma resposta mais grave. Isso coloca em xeque a segurança da Polônia, dos países vizinhos e, mais amplamente, da própria OTAN. Apesar dos drones russos não terem causado vítimas, a violação do espaço aéreo de um membro da OTAN é uma linha vermelha que não pode ser ignorada. E se a agressão de Moscou se tornar mais frequente, as consequências podem ser catastróficas, não apenas para a Ucrânia, mas para a segurança de toda a Europa. Pelo lado positivo, essa invasão de drones russos demonstrou que a aliança está muito atenta e trabalhando de forma coordenada, com caças poloneses e holandeses atuando em conjunto com aviões radar e de alerta antecipado dos Estados Unidos e da Itália. Tudo isso com um só propósito: proteger o espaço aéreo europeu do expansionismo virulento de Vladimir Putin. Deu para ver que o Marcelo tem realmente um viés bem claro, né? Não dá para negar, ele tem um viés bem claro, um viés anti-Rússia bem explícito. Mas, enfim, tudo bem. O que vocês acharam das notícias que ele trouxe e das minhas opiniões? Escreva aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar
e de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E se quiserem contribuir diretamente com o meu trabalho, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui no canto inferior direito da tela, neste exato momento. Um grande abraço a todos, eu agradeço por terem assistido e verei a todos no próximo vídeo do canal. Valeu!